Maravilha, bora começar a nossa diversão, né? Hoje, mais uma vez, aqui a aula da FATEC, com uma bela de uma visão de uma chuva bonita caindo, janelonas abertas, ventiladorzão turbo ligado, mais baixinho, para a gente não voar junto com eles, se vocês lembram do super ventilador. E hoje a gente vai literalmente começar com a linguagem Python, né? Vamos começar a ver alguns comandos. Esses comandos que a gente vai executar, eu já deixei um notebook preparado e maceteadinho para que vocês não percam tempo redigitando. Já vai estar lá, e aí depois eu acho que seria interessante vocês experimentarem fazer suas próprias introduções, impressões para ver como é que está. Isso daí eu acho que vai ser importante. O que você faz no ambiente do notebook, seja do Colab, do Jupyter ou do Jupyter Lab, tanto faz, qualquer um deles funciona muito bem, são os mesmos comandos, a gente está fazendo em Python 3, você pode usar uma IDE local também, e aí você não precisa do notebook, você poderia estar utilizando qualquer IDE, pode ser aquela mais fraquinha, mais sem vergonhinha, que é o terminal do Python, né, o IPython lá, pode ser o Spider, pode ser o PyCharm, PyCharm também é muito bom, o PyCharm é da JetBrains, né? A Spider eu acho muito legal, é uma ideia muito bacana, é gosto, né? E é funcionalidade. Como eu falei, eu optei pelo Google Colab para utilizar com vocês só e somente pelo fato de já ficar instalado numa máquina virtual online que você conecta e já está pronta para ser utilizada, né? Então, essa é a grande ideia. Se você entrar no Google Colab, então, colab.research.google.com, e aí você vai já ter lá uma possibilidade de abrir algum arquivo, né? Você pode selecionar a opção de fazer upload, e aí você seleciona o arquivo que eu passei para vocês, então pode procurar lá no computador, então eu deixei lá inteligência artificial, arquivos fontes, você pode importar esse arquivo, procede lá com a importação, ele vai ficar disponível para vocês. Outra forma é com você, lá no Colab aberto, você vai lá no arquivo e fazer upload de notebook, que vai cair exatamente na mesma tela. Então, é o mesmo procedimento. Feito o upload do arquivo, você abrindo ele, ele vai estar todo já preenchido, e aqui está a nossa estrutura de hoje, da nossa conversa. A gente vai falar um pouco sobre como obter ajuda do Python, imprimindo, né, as coisas, como que é o comando de impressão. Tem algumas diferenças legais. Os operadores, vamos falar um pouquinho de string e como que a gente tem a entrada de dados. Então, vamos começar aí a nossa brincadeira hoje. Então, feito o upload, eu preciso que você conecte o ambiente, né? Então, ele vai alocar agora a máquina virtual para a gente, e aí vai conectar um ambiente Python 3 para que a gente possa utilizar. Então, começando, a primeira coisa importante é o comando help. O comando help, literalmente, é um comando que nos ajuda muito. Então, help é uma função, então tem lá o parênteses, né? Abre e fecha parênteses. Executando esse cara, você vai ver que ele é interativo. Então, ele abre aqui o utilitário de ajuda do Python. E você pode pesquisar sobre qualquer coisa, né? Se você não quiser mais, você simplesmente digita quit e dá enter. Então, sei lá, eu quero pesquisar pelo comando de impressão, print. Dou enter. E ele vai mostrar como que é o comando print, né? Ele vai mostrar aqui que o print é uma função interna. Essa função interna, ela vai ser print, o valor que eu quero imprimir, vírgula, o outro valor, vírgula, outro valor, vírgula, outro valor. Ele tem o separador padrão, ele tem o finalizador, e ele também tem a possibilidade de selecionar a saída. Se você tem lá o file, você pode dizer que ele tem a saída padrão, o sysout, ou você pode selecionar a saída disso aqui para algum comando. Então, tem algumas opções que você pode utilizar, né? Se você não quiser mais, simplesmente um quit, e ele finaliza o comando help.
e ele fica lá muito bonitinho, sendo mostrado para você. Quando você utiliza isso daqui no Colab, é legal porque a célula fica preenchida e armazena o que você pesquisou. Você pode voltar, você não precisa toda hora ficar rodando o comando e pesquisando a mesma coisa. O que você pesquisou vai continuar aqui até você limpar essa célula. Só no momento que você limpa que ele deixa de ficar aqui disponível, né? Só estou limpando para ter mais espaço. Vamos começar agora a imprimir. Como que a gente vai imprimir? A gente vai utilizar o comando print. E aí tem que tomar alguns cuidados, porque o print no Python, ele tem um print da versão 2 do Python e tem o print da versão 3. O da versão 2, ele não tem os parênteses, né? Você coloca print, espaço que você quer imprimir. É um comando. O da versão 3, ele é uma função. E dá algum chabus. Então, se você tem alguma coisa com espaço, coloca entre parênteses, porque muito provavelmente você deve de estar utilizando aí o Python versão 3, que é, por exemplo, o que está instalado no Google Colab para utilização. Então, começando a nossa brincadeira aqui, eu quero fazer o famoso teste Olá Mundo, né? Então, tem um print, Olá Mundo, bora codar para ser feliz? Bora! E aí, a gente tem a possibilidade de usar o delimitador aspas, então eu posso fazer uso de aspas para delimitar uma string, ou eu posso fazer o uso de apóstrofo. Então, aspas ou apóstrofo, tanto faz. Desde que, tem que lembrar, eu comecei com aspas, finalizo com aspas. Comecei com apóstrofo, finalizo com apóstrofo. Então, com o que eu começo, eu finalizo. Então, se eu executar aqui um print com aspas, olá mundo, e depois fechar aspas, vai funcionar? Vai. Então, se eu executar esse comando, ele vai imprimir a frase, olá mundo, bora codar para ser feliz? Belezinha. E se eu quiser rodar isso aqui com um apóstrofo, eu posso? Posso. Olha lá, vamos trocar aqui o delimitador. E aí agora está entre apóstrofos. Executou, mesma coisa. O que você não pode é misturar o apóstrofo com a aspas, né? Então, misturar os dois é que dá ruim, né? Então, isso daqui, comecei com aspas, fechei com apóstrofo, comecei com apóstrofo, fechei com aspas, vai dar ruim. Ele não vai conseguir entender aonde que é o final da linha, né? O EOL lá, o end of line, ele se perde nisso daqui. Então, começa com o mesmo caractere e finaliza com o mesmo caractere, independente se é aspas ou apóstrofo. Você pode utilizar os dois. O que eu noto, e aí é percepção, é assim. Quem vem do mundo Java para o mundo Python, comumente usa aspas. Quem começa direto no mundo Python normalmente usa apóstrofo, ou quem está há muito tempo usa apóstrofo. E aí eu discutindo em alguns fóruns, conversando de qual que é o melhor e o porquê, me chamaram a atenção, né? Então, em alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, que eu estava discutindo isso daí, perguntando, né? Me chamaram uma atenção que quem começa do zero, normalmente vai usar apóstrofo para não precisar fazer shift e o negócio. Só por conta disso. Foi assim, a coisa mais... nossa, eu nunca tinha parado para prestar atenção. E aí, depois de um tempo, quando você está programando muito, você acaba percebendo que você começa a usar o apóstrofo para não usar aspas, para não fazer o shift e a aspas, né? É uma bobeira, mas eu acho que você acaba economizando esse movimento. Você já aperta direto e torna um pouquinho mais produtivo, principalmente quando você escreve muito código, né? Bobeira, mas fica aí essa dica do porquê, né? Se você vê, normalmente eu vejo muito código com apóstrofo de quem vem há muitos anos programando ou quem começou, né? E quem vem de linguagens C, Java, todos eles vêm com uma aspas aí na veia por conta do delimitador de string, né? É comum. Vamos entender agora como funciona os parâmetros no Python, né? É bem interessante.
Se você for prestar atenção, você vai notar que quando você vê alguma coisa no Python, normalmente você vai ver assim, qual que é o nome do parâmetro igual o valor. E isso daqui é muito comum, a gente pode fazer, isso aqui tem algumas vantagens, né? Por que que tem algumas vantagens? Porque no Python você não precisa passar todos os parâmetros, né? Os parâmetros eles já podem ter valores padrões. Se tem o valor padrão, ele não precisa ser passado, ele pode ser omitido. E aí é bem legal que você consegue, por exemplo, ver como que funciona a função que você está utilizando. Então, a função que você está utilizando, ela tem vários parâmetros. E aí você pensa qual que você quer utilizar, se tem uma ordem. Não existe uma ordem, né? E o legal é isso, não precisa ter essa ordem. Se você colocar qual é o parâmetro, não tem necessidade de colocar na ordem. Eu posso colocar na ordem que quiser. Por exemplo, existe, além do CEP, existe o END, que é o finalizador. Você pode colocar o END primeiro, o CEP depois, o CEP primeiro, o END depois, não tem problema nenhum. E olha que interessante. Aqui, eu estou utilizando uma string só. Está tudo dentro, né, de um abre e fecha aspas. E aqui eu estou falando que o meu separador é o espaço. Se você executar isso daqui, não fez diferença nenhuma, né? Você viu exatamente o mesmo texto que a gente tinha visto lá em cima com esse separador. Se você mudar esse separador, então vamos fazer o teste, né? Eu tirei ele, eu coloquei e disse aqui que não tem mais nenhum caractere como separador e vou executar. Você vai ver exatamente a mesma resposta. Então não é porque eu mudei o separador que ele vai mexer nesses espaços. Por quê? Porque ele vai estar utilizando o separador para juntar parâmetros que eu estou passando separados. Isso daqui é um parâmetro só que eu estou passando, é uma coisa só. Eu estou passando um valor só. Mas agora, se eu separar aqui, ó, olá, mundo, bora codar para ser feliz. E nota, aqui é uma string, vírgula, outra string, vírgula, mais uma string, vírgula, mais uma, vírgula, mais uma, vírgula, mais uma. E agora eu deixo um espaço, eu executo, ele tem exatamente a mesma saída, só que se agora eu colocar, por exemplo, como separador um traço, né, ao invés do espaço, aí fica lá, olá, traço mundo, traço bora codar, traço pra, traço ser feliz. E aí ele está utilizando esse separador para juntar as strings que eu estou passando aqui. E aí você percebeu que eu não utilizei o mais, eu utilizei vírgula. E aí tem um detalhe pontual. Eu só posso juntar coisas de mesmo tipo. Ele não faz aquela conversão automática do comando print lá ou println, do Java, né? O print do Java eu mando, sei lá, uma string mais o inteiro, ele junta os dois e bora ser feliz. Ele converte o inteiro para string. No Python não. No Python eu tenho que converter o inteiro para string. Então é um problema que a gente teria. Olha só que interessante. Vamos continuar que a gente vai ver mais à frente isso daí, né? Eu posso criar variáveis. Java é fortemente tipado. Python é fracamente tipado. Então, uma variável não precisa de identificador de tipo, né? E aí tem vantagens. É super rápido. Você coloca o nome igual e joga um valor e acabou. Você acabou de declarar. Ela se torna uma string porque eu estou atribuindo um valor string para ela. Então, eu estou fazendo aqui nome recebe Joséverson, entre apóstrofos ou entre aspas, tanto faz. Então, eu posso juntar isso daqui só para ver que não tem problema nenhum, né? Vou colocar aqui o outro entre aspas. Então, nome e sobrenome. E eu quero imprimir isso daqui. Então, eu posso colocar nome completo. Nota que eu não deixei espaço aqui depois dos 2 pontos. Aí eu estou colocando a variável nome, vírgula, a variável sobrenome. E eu disse que o meu separador é espaço. Nota também que aqui eu estou usando apóstrofo. Aqui eu usei aspas, aqui eu estou usando apóstrofo. Não tem problema.
Começou com um, terminou com ele mesmo, não tem problema nenhum. Se eu executar isso daqui, olha lá que legal, eu executo e ele vai adicionar esse separador espaço, e aí fica tudo bonitinho. Olha lá o espaço, viu? Muito legal, né? Funciona muito bem. Olha só que coisa interessante. Eu posso fazer isso daqui, colocar mais de um caractere como separador? Vamos experimentar colocar mais de um caractere como separador. Olha só o que acontece. Eu posso. E aí ficou lá ponto, 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 ponto. 4 pontos seguidos, ó. 4 pontos seguidos, que é exatamente o separador que a gente criou aqui em cima, né? Então, eu posso colocar qualquer coisa como separador, posso. Qualquer coisa, texto, eu posso colocar ali. E isso daí vai funcionar numa boa. Então, essa característica daqui é muito interessante. A gente pode fazer isso daqui sem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Gostaria de fazer mais um exemplo aqui só para a gente ver, né? Vou pegar esse daqui e vou tentar fazer com mais para a gente ver. Ao invés de utilizar aqui a vírgula, vou utilizar o mais. E aí, vou deixar aqui o CEP para a gente ver, que é o separador. Então, a gente tem que o separador, ele por padrão, olha lá, ele tem aqui um espaço. Deixa eu ver se eu pego aqui o caractere, que ele é bem juntinho, né? Olha lá, é um espaço. A gente tem aqui um espacinho, que é o separador padrão. E o /N, que é o Enter. Então, o nosso print, ele tem por característica ser um print LN, né? Que nem no Java. Eu vou imprimir a linha e pulo. Imprimo e o finalizador é um Enter. Ele já tem isso daí por padrão. Então, o finalizador é um /N, que também eu posso omitir. Então, por exemplo, eu vou tentar somar essas strings daqui e utilizar o separador espaço. Então, rodando isso daqui, olha lá o que acontece. Fica tudo junto. Por quê? Porque aqui é o resultado de uma concatenação. Eu estou concatenando essas 3 variáveis, né? Esse valor com essas 2 variáveis, melhor dizendo. Isso daqui não faz com que o separador seja utilizado. Por exemplo, se eu mudar e fizer isso daqui, e executar essa célula, aí agora, como eu tenho uma outra coisa, uma outra célula aqui dentro, né, ele utiliza o separador. Então, ele coloca um espaço aqui. Só para notar a diferença, né? Quando você concatena, você está juntando tudo. Só colocar aqui, então, para a gente ter como referência. Olha lá que bonitinho. Fica tudo junto. E aí você tem várias possibilidades de utilização. Essa ideia de utilização é bem interessante, porque a gente tem nome, sobrenome, e eu quero colocar nome completo, o nome e o sobrenome da pessoa. E se eu quisesse fazer com mais de um print? Eu quero utilizar aqui vários prints, né? Eu quero imprimir aqui no primeiro o nome completo, depois a variável nome, e depois a variável sobrenome. Estou imprimindo nome completo, um texto, a variável nome e a variável sobrenome. Quando eu faço isso, ele aparece cada um em uma linha. Se eu quiser que tudo isso daqui apareça na mesma linha, eu preciso fazer uso daquele end que tem um /N como valor padrão. Então, eu preciso mudar o finalizador. Vou colocar aqui para a gente mudar o finalizador. Então, eu não quero mais que tenha aqui o /N. Então, o end agora, eu vou colocar um espaço. Por quê? Porque eu quero que depois disso daqui tenha um espaço, só por conta disso. Então, eu vou colocar um espaço e não mais um /N. Vou usar isso daqui, né?
Vou fazer a mesma coisa aqui e no último eu não vou mexer. Feito isso, olha lá que legal. A nossa saída fica exatamente igual. Então, você tem várias formas de lidar com impressões somente com o comando print, os parâmetros o separador e o finalizador, o sep e o end. Você pode manipular esses caras de tudo quanto é forma para você poder formatar o texto da maneira que você precisa que seja exibido. E aí, é óbvio, vai da necessidade e criatividade de cada um, né? E aí você vai vendo o que você pode fazer, como que você pode modificar, até onde você vai chegar. Então, é uma das possibilidades. Mostrando, então, o uso do end no lugar do separador. E se eu quisesse, né, fazer isso daqui, né? Eu posso fazer essa impressão e aqui eu quero imprimir o nome e o sobrenome. Posso? Posso, não tem problema nenhum. E eu quero colocar um separador entre eles. Posso? Pode também. Por padrão já é o espaço, né? E aí já funciona também. Então eu vou imprimir as variáveis aqui. É tudo uma questão de você ajustar e ver o que você quer. Você pode usar os dois ao mesmo tempo. É criatividade e invenção, né? Vamos ver agora como que eu posso ter mais possibilidades de formatação de texto, né? Porque você viu que com o CEP e com o END dá para fazer algumas brincadeirinhas, já dá para imaginar algumas coisas que a gente pode elaborar, né? Na hora de fazer muitas impressões, se eu quero que imprima na mesma linha, eu troco o finalizador. Então eu coloco lá, sei lá, nada, e eu coloco o separador, um espaço, ou se eu quero, por exemplo, colocar agora alguma coisa tabulada, posso colocar um contrabarra T, se eu quero fazer um CSV, né, um arquivo separado por vírgula, eu posso colocar a impressão das minhas variáveis e colocar como separador a vírgula. Já brinquei muito disso daí para ir escrevendo, né? Porque aí é só mudar o file, que também tem um parâmetro chamado file, que eu posso mudar e dizer o que eu quero como saída. E aí você vai usando da criatividade, da sua capacidade inventiva de fazer as coisas. A função format da string, e aí é da string ela, então ela pode ser aplicada sobre valores strings, tem uma característica bem legal. Ela funciona muito parecida com o format do Java, né? Tem esse format também da string do Java, é muito semelhante, e aí a gente pode usar, por exemplo, dessa forma. Declarado duas variáveis, e aí eu coloco uma string, coloco o local, né, aonde a gente vai colocar o que a gente deseja, ponto format, e eu coloco os valores. Faz lembrar o printf, né? Que aí você coloca lá a máscara de formatação e depois as variáveis e também é o format da string do Java. Muito similar isso daí. Então, o que acontece? Na mesma ordem, e aí então, esse primeiro é o nome, esse segundo par de chaves é o sobrenome. Então, o primeiro par de chaves está referente ao nome, o segundo referente ao sobrenome. Você compilando isso aqui, mesmo resultado bonitinho, sai lá do mesmo jeitinho. Agora, a gente pode utilizar números. Então, o 0 é esse cara daqui. O 1 é esse cara daqui. Também posso. Se tiver omissão desses números, é na ordem que está aqui. Se eu colocar esses números, a gente pode manipular isso aí de outra forma. Então, rodando isso daqui, a gente tem o mesmo resultado. Mas, por exemplo, eu poderia imprimir aqui, ó, 1 e 0. Eu quero colocar sobrenome, vírgula, nome. E aí ele inverte Silva, vírgula, Joséverson. E não é mais Joséverson Silva. E aí, note que a vírgula fui eu que coloquei de propósito, não surge automático, né? Só lembrando. Então, essa possibilidade daqui é legal porque você pode pensar que isso aqui é um array de variáveis que você pode utilizar. E aí, vai mandar bala e vai colocar e vai trabalhar com isso da forma que você quiser. Continuando,
Eu tenho falado que isso daqui é do tipo string, né? E aí ele só consegue juntar coisas de mesmo tipo. Mas como que eu vou descobrir o tipo das coisas, né? A gente tem uma função chamada type. A função type consegue verificar o tipo das coisas. A gente utiliza muito essa função type. E assim, muito mesmo. Ela é muito útil para nos ajudar a orientar, por exemplo, quando você está fazendo uma exploração de alguma coisa e você quer saber se o que você fez teve efetividade. Então, você vai utilizar type para verificar se o resultado realmente deu aquilo que você queria. Se você precisa, sei lá, passar uma série e na verdade você está passando um array. Se você está tendo um array comum ou é um array NumPy, ou é um data frame, ele consegue mostrar todos os tipos de dados, se é int, se ele é bool, que é boolean, se é str, que é string, e aí ele consegue lidar com tudo isso daí. Ponto flutuante é float, né? E aí então a gente vai brincar um pouquinho com o type e descobrir como a gente consegue visualizar o tipo das coisas. Aqui, declarei uma variável nome Joséverson com apóstrofo, sobrenome Silva com aspas, para a gente testar isso daqui, a idade 54, então 54, um valor inteiro, altura 1,82, um valor ponto flutuante, e aí a gente tem aqui um ativo true e um dirige false. E aí a gente vai fazer um teste. Vamos testar o tipo nome. Então é type, entre parênteses, a variável. Eu poderia colocar o valor direto? Eu posso colocar o valor direto, porque Python é totalmente orientado a objeto, ele entende que isso aqui é um objeto do tipo str, né? E olha lá que bonitinho, é um str. É um str, é uma string. Vamos ver agora o sobrenome. O sobrenome, ele foi delimitado por aspas. Vamos ver se dá diferença. O nome foi delimitado com apóstrofo, o sobrenome com aspas. Rodando, exatamente a mesma coisa. Então, ele não tem problemas de interpretar nome com aspas ou nome ou sobrenome com nome com apóstrofos e sobrenome com aspas, né? Ele sabe que isso daí é uma string. Então é importante entender isso. Vamos dar uma olhada agora no tipo da idade. O tipo da idade é int. Int é o que representa os tipos inteiros numéricos, né? Os numéricos inteiros são representados por int. Já se eu fizer um type altura, a gente tem como resposta float. O float é literalmente o ponto flutuante que nós temos. Não temos double, só float aqui. Ou é int, ou é float, ou é str, ou é bool. São os 4 tipos básicos. Então, os 4 tipos básicos, a gente tem string, str, inteiro, int, ponto flutuante, float, e booleano, a gente tem aqui o valor bool. E aí, a gente pode ver uma diferença de você colocar type e a sua variável entre parênteses e dar um print nisso daí, né? Olha a diferença que você vai ter. Quando você imprime, ele mostra para você que é uma classe bool, é uma classe float, uma classe int, uma classe str. Como eu falei, Python é totalmente orientado a objetos. Logo, tudo que a gente está manipulando são objetos. Não existe o tipo primitivo, né? Então, quando a gente está falando de um inteiro, o inteiro é um objeto. Quando eu estou falando de um ponto flutuante, o ponto flutuante é um objeto. Quando eu estou falando do boolean, o boolean é objeto. Então, é bem legal porque é tudo objeto e modifica aí as possibilidades que a gente tem, né? A gente não precisa fazer aquelas conversões de empacotar dentro de uma classe wrapper, que é o caso do Java, que aí ele tem o primitivo que é o boolean, com B minúsculo, e você tem a classe que é o boolean com B maiúsculo. Você tem o float com F minúsculo, float com F maiúsculo. Não precisa mais. No Python é tudo objeto, então facilita a nossa vida. A gente criou uma variável, na verdade a gente criou um objeto do tipo bool, criou um objeto do tipo float, porque todos esses tipos são classes. Vamos brincar um pouco com os operadores.
Os operadores, nós temos aqui os operadores aritméticos, né? Os operadores aritméticos, nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí vem alguns detalhes importantes. Tem o barra, que é a divisão de inteiros, o porcentagem, que é o resto da divisão, e a potência é o asterisco, asterisco. Então, quando eu faço asterisco, asterisco, por exemplo, 2, asterisco, asterisco 2, é 2 elevado a 2, que é 4. Se eu quiser fazer a divisão de dois números, e eu quero esse resultado inteiro, né, divisão de inteiros, eu utilizo barra. E aí ele vai trazer somente a parte inteira da divisão. É super legal quando você tem alguma coisa que pode ter um ponto flutuante e você quer somente a parte inteira. Se você quiser depois verificar o resto, você tem uma porcentagem. Então, você consegue dividir um número pelo outro e ainda ver o quanto que restou. Então, você tem esses dois operadores, o barra e o porcentagem, eles se complementam, né? Seria a divisão completa, é a junção desses dois daqui, né? Que funcionaria para você ver o quanto de inteiro ficou e o quanto sobrou isso aqui, né? No resto da divisão. Fazendo alguns testes, e o legal é que eu posso fazer contas direto, né? Então, o shell do Python é muito legal, que eu jogo uma conta e ele se vira e ele resolve. Normalmente, eu não vejo colocar espaço entre os valores. Eu coloco porque eu sei que a questão da legibilidade no vídeo fica melhor. Então, se você não quiser colocar espaço, não tem problema, não é obrigatório. Então, você pode fazer uso de 5 mais 2 direto, ou ainda você pode mandar imprimir isso daqui. Então, quando você faz 5 mais 2 e executa, ele te dá como resposta, no modo interativo, o 7. Mas se eu quiser fazer a impressão de 5 mais 2, eu posso? Pode. Então, a gente pode, por exemplo, fazer aqui. Print 5 mais 2. Então, eu quero executar a impressão de 5 mais 2. Ele vai dar a mesma resposta. Existe uma diferença na hora que a gente vai utilizar um notebook. A diferença é o seguinte. Se eu quiser, em uma mesma célula, fazer várias contas, eu tenho que imprimir, tenho que usar o print. Se eu simplesmente colocar 5 mais 2, 5 menos 1, 5 vezes 4, 5 dividido por 3, ele vai pegar o resultado do último, no modo direto, interativo. Se eu quiser ver todos os resultados, eu tenho que imprimir. Então, aqui está tudo separado, né? Ó, 5 menos 1, ele imprimiu aqui 4. 5 vezes 2, ele imprimiu 10. Mas e se esses dois daqui estivessem juntos, né? Se eles estivessem juntos, na cabeça de qualquer um sairia 4 e embaixo sairia 10. Mas olha só, ele só mostra o 10. Então, ele mostra a última execução. Então, executando aqui de novo para ficar as respostas bonitinhas. Então, 5 menos 1, 4. 5 vezes 2, 10. Se eu quisesse que aparecesse tudo juntinho, né? A gente faria uma impressão. Então, print 5 menos 1. Print 5 asterisco 2. Se eu quiser testar isso daqui, ó só a diferença. Com o print, numa mesma célula, ele consegue imprimir as respostas. Quando eu estou colocando direto, somente para obter a saída dessa execução, ele vai mostrar a última saída. Então, tem essas variações. E aí tem que só prestar atenção, não é nada problemático, mas às vezes você quer algo desse tipo e você obtém somente isso daqui porque esqueceu de fazer uso dos prints, né? Então, imprimir alguma coisa faz diferença quando você quer ter registrado isso daí, né? 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas 5 é inteiro e 2 é inteiro, não tem problema. Ele divide isso daqui numa boa e ele mostra o ponto flutuante. Se eu quiser ver somente a parte inteira
dessa divisão, eu utilizo barra barra. Ele vai dividir 5 inteiro por 2 inteiro. É uma divisão de inteiros, resposta é inteira. E aí, 2. Ele não vai ver a parte do ponto flutuante. Se eu quiser ver o resto, nós temos 2 vezes 2, 4, vai restar 1. Então, o resto de 5 porcentagem 2 é 1. Se eu quiser elevar o 5 ao quadrado, eu faço 5 asterisco asterisco 2. Então, 5 asterisco asterisco 2, 25. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. A gente tem que lembrar também que existe algumas coisas da matemática que a gente pode fazer uso, né? A matemática nos facilita algumas coisas e é legal. Você pode fazer uma raiz. Em nenhum momento eu disse para você de raiz, né? Mas se você elevar um número a 1 sobre o valor que você quer, esse valor vai ser raiz, por exemplo, 1 sobre 2, raiz 2. 1 sobre 3, raiz 3. 1 sobre 4, raiz 4, né? E aí, nesse caso daqui, eu quero saber a raiz cúbica, né? Raiz cúbica, 1 sobre 3, de 27. Se você pegar o 3 vezes o 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Então, 3 elevado a 3 é 27. 27 raiz cúbica vai dar 3 como resposta. Olha lá que bonitinho. E ele consegue fazer isso daí. Uma coisa que é importante perceber é que deu 3.0, não dá um valor inteiro. E aí raiz não dá valor inteiro, dá ponto flutuante como resposta. E aí por que dá ponto flutuante? Porque você está elevando a uma fração, né? E aí elevando a fração, você vai ter como resposta um flutuante. Porque isso daqui resulta num float, né? E aí, obviamente, vai dar um float como resposta. Agora, os operadores relacionais. Então, vamos ver aqui os operadores relacionais, né? Os operadores relacionais, eles são muito iguais aos que a gente já vem utilizando, né? Porque Python é uma camada aí sobre a linguagem C. Então, usa praticamente os mesmos operadores de relação. O igual é o operador de comparação de igualdade. O exclamação igual, ou seja, não igual, é o operador de comparação de desigualdade, né? O diferente. O menor igual, maior igual, exatamente igual o que a gente já viu nas outras linguagens, né? Aqui, para a gente ter uma ideia, eu coloquei A recebe 1, B recebe 2, e eu quero verificar se o A é igual ao B. Então, fazendo uma comparação lógica, a gente vai receber que a resposta é falso. Esses dois são diferentes, eles não são iguais. Se eu testar agora com não igual, e aí o legal é que essas variáveis A e B, elas já ficaram armazenadas na memória, porque eu já executei essa célula, né? Eu executando aqui, então, eu já tenho os valores. A é não igual a B. A é diferente de B, né? O A é menor que o B? Sim, eu consigo ver que o A é menor que B. Olha lá, tá um true. Belezinha. O A é menor ou igual, também vai dar true, né? Agora, o A é menor ou igual a 1, ele vai resultar para a gente em true, porque o A é igual a 1, né? Então, ele resulta em true. Menor ou igual a 0? Não, ele não é menor ou igual a 0, o resultado é falso. Então, agora, a gente fazendo a comparação com 0, ele vai dar falso como resposta. Verificando se o A é maior que B, é falso, porque o A é 1 e o B é 2. O A maior ou igual a B continua dando falso. Então, a gente consegue ver que os operadores de relação, os operadores relacionais, continuam da mesma forma e funcionam da mesma maneira. Eles não tiveram modificação nenhuma aqui no Java. Lembro que, da forma que está sendo executado aqui, eles estão em células separadas de forma proposital, para que cada uma tenha apenas um comando. Se eu quiser colocar tudo em uma única célula e ver todas as respostas, eu posso? Posso, claro que eu posso, desde que eu utilize o print. Então, eu tenho que imprimir isso daqui para eu poder visualizar. Senão, a gente não consegue visualizar isso. Os operadores lógicos, né? Nós temos agora uma diferença que é bem marcante, né?
a gente vem da exclamação, do e comercial e do pipe. E aí a gente cai no not, no end, no or, escritos, né? Os operadores not, que é o negação, o end, que é a conjunção, e o or, que é a disjunção, eles são escritos, né? Bonitinho, estão lá escritos. Em algumas linguagens eu já vi eles, né? Você tem ponto, end, ponto, ponto, or, ponto, ponto, not, ponto. Nas linguagens Java e C, você tem o e, a exclamação para o not, né? O e, ou dois e's comerciais, né? Um e comercial ou dois e's comerciais, para o end, e o pipe ou dois pipes para o or ou a disjunção. Vendo aqui algumas aplicações, a gente tem aqui dois valores, por exemplo, tem dinheiro igual a true, isso dá sol, aquela brincadeira que eu sempre faço para a gente, né? Vamos verificar se não tem dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, ele vai negar o valor e ele vai resultar para a gente isso daqui. Vai ser apresentado o negado disso, o oposto disso, o oposto de true é falso. Então, executando esse cara, falso. Agora, a gente pode verificar aqui se eu negar o falso, o que ele acontece mesmo? Ele retorna true. Se eu negar o true, ele retorna falso. Então, é só para confirmar que é isso que acontece. Ele inverte de true para falso o operador de negação. Ou de falso para true, tanto faz, né? Agora vem aquela brincadeira de que a gente pode utilizar mais de um operador, né? Então a gente pode usar o end junto com o not e o or junto com o not e o end junto com o or e o not, e numa boa a gente pode misturar tudo sem problema nenhum. Aí vamos brincar, né? Se eu quero ir no cinema, né? Ou eu tenho que ter dinheiro e tem que estar sol. Então, se eu tenho dinheiro e não está sol, eu tenho como resposta true. Por quê? Porque eu estou aqui negando o sol. Eu só saio se não tiver sol e eu tiver dinheiro. Porque se tiver sol, cara, nossa, eu não quero sol, calor, vou ficar suado, não quero. Então, nesse caso daqui, se não tiver sol, eu saio. Então, aqui, se não tiver sol, eu vou sair. Então, o sol é falso, não tem sol. Então, os dois vão dar verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ele vai mandar bala e a gente vai poder sair. Agora, se eu tenho dinheiro ou se está sol, eu vou sair. Estou utilizando um ou aqui, né? E aí, olha que legal, a resposta também é true. Uma coisa importante que a gente tem é o end, not e o or são a mesma coisa, né? Então a gente tem o end, not e o or dão a mesma resposta para a gente. Eu posso fazer essas junções de operadores com quantas variáveis ou com quantas condições lógicas eu quiser. Então, posso fazer a junção dos operadores relacionais com os operadores lógicos? Posso juntar tudo isso daí e fazer, por exemplo, se idade maior que 18 e idade menor que 75, você tem obrigação de votar. Então, eu estou utilizando os comparadores relacionais, né? E também estou utilizando o operador lógico para fazer a junção. Você pode fazer isso daí numa boa, misturar tranquilo os operadores, como a gente já vem fazendo aí há muito tempo, né? Manipulação de string, né? Vamos ver um pouquinho sobre strings. Vamos falar um pouquinho mais sobre como que as strings se comportam. A gente tem algumas funções que são interessantes. Então, tem uma função len que ela não é uma função da string. E aí é importante você entender, não é uma função da string. Se você for cair lá no Java, você tem a sua string.len. E aí você tinha lá o seu método da string para que devolvia o tamanho da string. Aqui nós temos uma função, e essa função ela verifica o tamanho das coisas. E aí eu falei das coisas, genericão. Porque se eu pegar e colocar o tamanho de uma string, ele verifica quantos caracteres tem a string. Se eu passar um array,
ele vai verificar quantos elementos tem no array. Se eu passar uma lista, ele vai verificar quantos elementos tem numa lista. Se eu passar, sei lá, uma série, ele vai verificar quantos elementos tem na série. E ele verifica o tamanho das coisas. É isso daí que ele faz. Vamos ver aqui, eu coloquei len, e aí eu estou querendo saber o comprimento dessa string. Obviamente, a gente sabe que tem apenas um caractere, a letra C, rodando aqui, comprimento 1. Então, ele mostra que o comprimento dessa string C é 1. E se eu quiser imprimir agora o comprimento de uma string C, agora não mais com apóstrofo, só com aspas para a gente ver e utilizando o comando print para verificar se tem alguma diferença. Não coloca nada mais e ele realmente imprime esse valor daqui. Funciona numa boa. Então a gente pode utilizar o len dentro do print sossegado que funciona tranquilo. Então o len ele recebe um objeto e ele retorna para a gente a quantidade de elementos desse objeto. Quantos elementos esse objeto contém. Se é uma string, ele retorna para a gente quantos elementos a string contém, quantas letras contém. Se é uma lista, ele vai trazer quantos itens a lista tem. Se é um array, quantos itens o array contém. Uma vez já me perguntaram, e eu vou colocar aqui uma coisa para a gente ver. Por exemplo, eu quero ver aqui o len do 13, de um inteiro. E aí, ele dá um erro. Isso aqui é legal da gente saber. Porque ele não está conseguindo verificar o tamanho do inteiro, ele não consegue ver isso daí. Então, eu consigo ver de coisas que são contáveis, né? O inteiro não é contável, 13 é 13 e acabou. Ele não consegue contar. Então, não adianta querer fazer o len do 13. Só para deixar claro isso daqui, vou só limpar essa saída, só para você ver, vai ficar aqui com uma exclamaçãozinha vermelha, tanto em cima como embaixo, para você saber que isso daqui não funciona. Se eu quiser ver agora uma string vazia, ele consegue, olha lá, consegue, ele mostra 0 para a gente, então strings vazias também podem ser utilizadas. Saber de uma frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ele consegue ver e dizer quantos caracteres que tem, incluindo os espaços, ele conta direitinho. Você pode jogar isso daí não diretamente no len, mas poderia ser dentro de uma variável. Então eu coloquei aqui o meu texto, batatinha quando nasce, dentro da minha variável frase, e eu estou verificando o tamanho. Então vou executar esse cara para a gente ver. Batatinha quando nasce tem 22 caracteres. A gente tem que entender que a string, na verdade, é um array de caracteres. Independente, assim, tudo quanto é linguagem que eu vejo, string é array de caractere por debaixo dos panos, né? É um objeto que implementa um array de caracteres para a gente. Sendo um array de caracteres, a gente pode fazer acesso a partes da string. E aí é super bacana o que o Python possibilita para a gente. Ele possibilita a gente acessar cada uma das posições diretamente, como se fosse um array. Eu posso também fatiar isso daí, pegar partes, né? Eu pego um pedaço, outro pedaço, eu posso brincar à vontade com isso daí. Tem várias possibilidades de manipulação bem bacanas. Vamos começar a ver essas manipulações, né? Por exemplo, eu faço um print frase no índice 0, e aí eu faço a anotação de um array, né? Usando lá os colchetes. Então, faço lá a anotação de array, eu estou querendo saber qual que é o primeiro caractere da frase. Lembrando que a frase é batatinha quando nasce. Se eu executar isso aqui, o primeiro caractere deve de me retornar aqui a letra B. Sempre lembrando que começa na posição 0, né? Então, executando aqui, ele vai retornar a letra B maiúsculo para a gente aqui, que é o B do batatinha quando nasce. E se eu quiser retornar o 30, note que tem apenas 22, eu quero 30. Começando em 0, é o 31º elemento, né? Então, eu vou executar esse cara daqui e olha só o que ele vai resultar. Vai resultar em um erro, e esse erro também é o erro equivalente ao Java lá do string index out of bounds, né?
Esse daqui, o nome dele é o String Index Out of Range. E uma coisa legal do Colab, e aí não me zoem, por favor, né? Mas ele já vem com um botãozinho bonitinho aqui, ó, Search Stack Overflow. Ele vai procurar isso daqui já direto lá no Stack Overflow. Só para mostrar aí para vocês, né? Deixa eu clicar aqui. Ele vai abrir uma abinha lá e já vai fazer uma pesquisa no Google, passando como site de referência o Stack Overflow. Ele vai passar o erro e aí vai dizer que é para pesquisar no Stack Overflow. E aí você pode cair lá, o Stack Overflow já tem lá alguma possibilidade, você pode tentar identificar o que você está de erro, né? O seu erro daí de alguma forma. É uma ferramenta que eu acho que pode acelerar e ajudar bastante. Só fica a dica, que é assim, que é bem bacana, né? Então tem essa possibilidade daqui, tem um botãozinho de ajuda. Se eu fizer -1, né? Como eu disse para vocês, uma string, ela começa no 0. E aí, se eu fizer -1, se eu fizer -1, ué, não deu erro? Deu E. E é o último caractere. O único E que tem aqui no Batatinha quando nasce é o E do nasce. É o último. É isso mesmo. Agora, a gente tem que entender o seguinte. No Python, a gente tem uma referência positiva e uma referência negativa. Então, se você pegar a tua frase da esquerda para a direita, ela começa no 0 e vai menor que o tamanho. Então, você começa no 0 e vai até menor que o tamanho. Da esquerda para a direita. Se você começar lá na direita, no final dela, ela começa no -1 e vai vindo até menos o tamanho. Então, vamos pegar essa frase daqui. Eu vou copiar essa frase daqui. Vamos colocar aqui para a gente entender o que isso daqui está acontecendo. Está lá, batatinha quando nasce. Eu vou colocar esse cara assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Se você for ver, né, a gente teve o 0 uma vez, depois, segunda vez, deu 10 elementos, 20 elementos, aqui teria ido até o 21. Para ficar mais fácil da gente visualizar, que foi até o 21, vou colocar aqui, ó. Então, a gente vai ler verticalmente isso daqui, né? Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Opa. Então, ó, ficou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Como começou no 0, ele tem tamanho 22. 22. Perfeito, é isso mesmo. Então, essa contagem que a gente tem aqui é verdadeira. Deixa eu ver aqui, só um BR. Pulou de linha? Não pulou de linha. Depois eu vejo como ele pula de linha aqui. O importante é só desenhar aqui para a gente ver. Aí o que acontece? O tamanho dele é 22. E aí ele vai fazer uma contagem negativa. Então vamos imaginar que tudo isso daqui que eu estou colocando é negativo. Ele vai começar aqui. Qual que é o tamanho? 22. Depois, 21. Depois, 20. Depois, 19. Vou apanhar para fazer isso, né? Com certeza eu vou apanhar para fazer isso. Deixa eu colocar aqui, 2, 1... Aqui é um 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Eu acho que vai ser isso daqui. Não sei se eu exagerei, mas vamos lá. Exagerei. Foi além. Agora, aqui. Agora, ele tem tudo isso daqui negativo, né? Então, são números negativos. Então, aqui ele tem o -1, -2. Então, o E, ele pode ser lido, apontado
através do índice 21, ou o E pode ser apontado através do índice -1. Sei lá, o A do quando, ele pode ser apontado pelo índice 12, ou pode ser apontado pelo índice -10. Ele pode ser apontado, então, por índices positivos ou índices negativos. E qual que é a grande vantagem de você poder fazer essa referência com positivo e com negativo? Qual que é o tamanho, eu quero acessar o último elemento, né? O último elemento. Perfeito. Você manda imprimir posição -1. -1 é o último. Mas qual que é o tamanho da string? Não sei e não preciso saber. É o -1. Então, 0 até o tamanho -1, né? Tamanho menor que o tamanho. Negativo é -1 até menos o tamanho. Então, você tem um tamanho de 22, então é -22. E aqui ele começa no -1. Então, você consegue fazer acessos rápidos. Mas por que que isso é interessante? Eu quero os 5 últimos caracteres da string. Então, você vai pegar do -5 em diante. Do -5 em diante. Peraí, então quer dizer que eu não preciso contar até chegar o tamanho da string e decontar 5? Não. Você tem um contador negativo vindo para cá, né, para a sua esquerda. Então, você tem o contador positivo de 0 em diante, que vai para a direita, e você tem um contador negativo que vai para o outro lado. E aí você tem algumas facilidades que são top para a gente manipular string. Essa referência negativa é muito bacana para acelerar a nossa vida. Então, quando eu coloquei aqui -1, ele pegou justamente o último caractere. Por quê? Porque ele pegou lá da parte negativa, -5. Ele vai vir aqui e vai pegar esse cara daqui, ó. O -5 é o N. Então, vamos ver se vai ser o N. Rodou. -5 é o N. Eu consigo acessar, então, os índices positivos e os índices negativos. Os positivos eu nem estou falando muito porque vocês já estão cansados de ver, mas os negativos são legais, né? Então, essa forma de manipulação é muito bacana. Entenda, isso daqui não é somente em string, também vai ser nos nossos arrays e nas nossas listas. Então, isso é muito importante. Então, não é bobeira, é muito legal. Se eu tentar acessar, novamente aqui, ó, o primeiro caractere, eu sei o tamanho, é 22, eu pego -22, é o primeiro caractere. Então, a gente vai ter aqui, ó, quando eu tentar acessar o -22, ele vai trazer o B maiúsculo, que é o primeiro caractere. E, obviamente, se eu tentar passar desse limite, eu estou indo para o -23, eu estou passando para o limite inferior, ele vai dar um fora do range, né? String index out of range. Só limpar aqui. E agora, olha só que legal. Você lembra que no Java, string é imutável? Eu não posso mudar uma string. Então, eu não posso pegar uma posição da string e tentar atribuir um valor para ela, porque não muda. Eu tenho que pegar tudo que está antes, colocar o caractere que eu quero e tudo que está depois dele e recriar uma string nova. É um trabalho gigantesco, né? Agora, olha só. Frase na posição 0, eu quero que seja a letra Z. Depois eu vou imprimir. Agora, isso pode? Também não pode. Esse TR ainda continua sendo um objeto, e um objeto ele não pode ser acessado por partes. É a mesma coisa, não mudou. Então, essa característica de mudar um caractere não rola. A gente teria que remontar a string da mesma forma. Ainda é um ponto que eu acho que talvez mais para frente pensem em fazer uma adequação. Essa atribuição não é possível. Eu não consigo atribuir um valor para um índice específico da minha string. Infelizmente, isso ainda não é possível.
não tem essa característica. Vocês ficaram contentinhos, que eu tenho certeza, né? Ah, olha, é fácil. Não, não é fácil, não. Continua do mesmo jeito. Ainda dá trabalho pra caramba. É só para você não ficar achando que é 100% maravilha, que é a bala de prata definitiva para todos os monstros da nossa vida, né? Vamos ver um pouquinho de concatenação, né? Concatenação é bem tranquilo, né? Aqui eu tenho uma variável chamada alfa e uma variável chamada beta. E aí eu coloquei aqui A, B, C, D e F. Se eu somar as duas variáveis atribuindo para uma terceira, eu estou concatenando essas duas e o valor A, B, C com o D e F, ele está juntando, ficando uma única string, resultando em A, B, C, D e F. Olha lá que legal, ele gera e concatena. Então, o mais é sim a função de concatenação de strings que a gente utiliza. Entende, então, agora que quando eu fiz o print colocando os mais da vida, ele estava concatenando, e para concatenar eu preciso ter coisas iguais? Se eu colocar, por exemplo, e aí a gente pode fazer um teste, né, bem facinho, número, colocar aqui 42, e eu quero juntar aqui, ó, mais número. Eu quero ver isso daqui. E eu rodar, isso daqui dá erro. Por quê? Ele não consegue pegar esse cara daqui e concatenar. Por que que ele não consegue? Porque é inteiro. E aí eu precisaria converter este cara daqui para string. E aí é legal essa dica. Todas as classes têm um conversor para elas, né? Então, string é str. Eu quero converter esse cara para string. Se eu rodar isso aqui novamente, vou lá, a gente consegue concatenar. Então, é importante entender que eu posso concatenar dessa forma. Assim como se eu tiver um valor numérico em formato string e quiser converter para, sei lá, para inteiro, int. E o valor em string eu consigo converter para inteiro, float, boolean. Então, um texto, né, escrito true, eu consigo converter para boolean? Consegue. Bool, o texto lá entre parênteses, ele converte numa boa, né? Então, a gente tem as funções que são exatamente as classes. Então, eu tenho str para converter para string, eu tenho int para converter para inteiro, float para converter para ponto flutuante e bool para converter para booleano. Eu posso fazer, então, qualquer conversão desse tipo aí que funciona. Só vou mostrar agora que eu vou mudar aqui o valor do beto. Então, vai ficar ABC. Eu vou só comentar isso daqui e aproveitar e mostrar aqui, ó, joguinho da velha. E eu vou deixar essa linha daqui comentada também. Melhor, né? Vamos... Vou replicar ela 2 vezes aqui para ficar para vocês sem essa modificação. Depois eu mando de novo isso daqui e compartilho o atualizado com vocês. Só para ficar esse aqui atualizado, né? Agora, olha só. Eu estou adicionando a letra G ao beto. Então, vai ficar D, E, F, G. E aí, D, E, F, G. Maravilha. Se eu pegar aqui o alfa e adicionar 2, ele dá erro. A gente já viu que teria que converter esse 2 para string. Beleza? Mas se eu colocar entre apóstrofos, funciona. Então, funciona. Se eu pegar e converter para string com a função de conversão de string, funciona. Mesma coisa. E aí, agora, eu vou tentar asterisco. Porque eu tentei o mais, eu quero ver o asterisco. Deve de dar algum erro, né? E aí você tem a surpresa que não gera erro. Então, eu estou pegando A, B, C e replicando 3 vezes. Então, quando eu multiplico uma string, eu estou replicando ela o número de vezes que eu quero. Então, quando eu faço um alfa asterisco 3, eu estou replicando a minha string 3 vezes. Então, fica ABC, ABC, ABC. Exatamente o que a gente tem aqui. A minha saída ficou 3 vezes o ABC.
Se eu quiser, por exemplo, montar uma linha tracejada, pontilhada, com um monte de igualzinho, eu coloquei igual, igual para você verificar, vezes 10. E olha lá, ele coloca agora 20 iguais. A mesma coisa, se você quiser verificar se isso daqui realmente deu certo, se deu 20 iguais, pode verificar que com o len do resultado disso daqui, deu 20, né? Então é importante você entender que ele multiplica a string, ele replica ela. A multiplicação aqui é uma replicação, né? A gente tem agora a composição. A composição é bem legal. Você tem aquelas máscaras de formatação que a gente vem lá da linguagem C, que você aprendeu lá no primeiro semestre, depois reviu lá no printf do Java também, tem essa possibilidade que é o porcentagem D para números inteiros, porcentagem F para pontos flutuantes e porcentagem S para strings. Então você tem a possibilidade da utilização desses caracteres coringa, né, dessas máscaras de formatação para fazer composições. Olha só que legal, eu tenho uma string e eu coloquei a string aqui num delimitador só para a gente ver, né, para a gente poder enxergar. Não é obrigatório, é um porcentagem D, é uma string, porcentagem D. Eu coloco % e a minha variável. Então tem aqui número com valor inteiro 17, eu tenho lá um porcentagem D, e aí eu coloco % o número. Então, string, % a variável. Ele vai fazer a substituição nessa máscara aqui por esse valor. Então, executando isso daqui, eu tenho 17. Eu coloquei o marcador aqui do abre e fecha colchete só para a gente ver. A gente pode fazer também a soma. Então, uma coisa mais o número mais outra. E olha lá o que a gente vai ter como resultado. Problema. Por quê? Porque número é string. Eu teria que converter esse cara daqui para string. Então, isso daqui é algo muito comum que a gente fazia na linguagem Java, é costumeiro e acaba dando sempre erro e atrapalha um pouco a nossa dinâmica. Então, por isso que eu estou batendo tanto e reforçando, já que a gente aprendeu linguagem fortemente tipada e ela tem conversão automática, né? Então, o que nós precisamos fazer, né? Ou a gente converte isso daqui para string, então isso daqui é uma saída, convertendo para string funcionou, sem problema nenhum, ou ainda, nós podemos utilizar o separador vírgula. O separador vírgula, ele não é uma concatenação, ele vai imprimir aquele valor, e aí a gente consegue. Só que o problema de utilizar isso, né, fazer isso daqui, é que o separador padrão é o espaço. Então, quando eu rodo isso daqui, ele vai colocar colchetes, espaço 17, espaço colchete. Para que esses espaços não apareçam, a gente já viu como que é, a gente vai colocar o CEP, e aí igual, e aí a gente vai colocar um abre, apóstrofo, fecha apóstrofo, ou abre aspas, fecha aspas, tanto faz, sem nada. Ou seja, eu não quero mais que tenha o caractere espaço sendo o separador. Simplesmente isso. Olha lá. Rodou o mesmo resultado. Então, a gente também tem essa possibilidade de obter o mesmo resultado fazendo o uso da vírgula. Então, a gente está tendo campos, né, células separadas, e a gente usa depois a opção CEP, né, o parâmetro CEP, e aí eu troco qual que é o separador para que ele não fique com esses espacinhos aqui, se esse é o objetivo. Eu só estou mostrando para ficar igual, né? Mas também existe uma possibilidade, se lembra que a gente tinha lá o porcentagem ponto 2F para imprimir com 2 casinhas decimais? Quando você quer imprimir também com espaços, né, contando dentro de 5 espaços, você pode. Então, vou fazer aqui a execução, porcento 5D, ele vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 espaços aqui. Então, se dentro de 5 espaços, ele vai alinhar o número para a direita. Se você tiver um número que tenha mais de 5 espaços, ele vai colocar tudo que pode e vai empurrar o restante para fora. Então, se você executar aqui, não tem problema, fica tudo entre os colchetes e ele empurrou. Ele foi até o primeiro lá e ele chegou aqui, deu 5,
ele empurrou mais um e coube tudo, e ele consegue ajustar. Então tem essa possibilidade quando a gente usa essa técnica daqui. Agora, a gente pode, por exemplo, usar um caractere de preenchimento. Então, quando eu coloco porcentagem 0,5D, o 0 é o caractere de preenchimento. Então, eu estou preenchendo aquele espaço em branco com algum valor. Então, por exemplo, aqui ficou 00017, 5 números. E aonde não tinha nada, os 3 primeiros, ele preencheu com 0. E se eu colocar menos, o menos, olha só que legal, ele vai mudar o alinhamento, porque ele estava alinhado à direita, positivo fica alinhado à direita, negativo fica alinhado à esquerda. Ele mudou o alinhamento do número. Então, ele fez isso daí. Se você quiser transformar, né, mostrar o número, não é transformar, perdão, mas é mostrar como se fosse um ponto flutuante, você tem o porcentagem F. Então, você roda lá, olha só que legal. E ele segue o padrão, que é acho que é o mesmo padrão do C e o mesmo padrão do Java. Quando você não especifica a quantidade de casas decimais, ele imprime com 6 casas decimais. Então, você não especificou e ele imprimiu com 6 casas decimais. É essa a grande sacada que a gente tem na hora de utilizar a máscara de formatação. Por exemplo, mais um número aqui, utilizando 17.23. E aí, vamos ver como que fica esse cara. Ele vai ficar 17.23.000000, né? 4 zeros. Mas se eu quiser limitar a 1, né? Aqui tem 2 números, eu quero limitar a 1 só, depois do ponto, né? Eu coloco ponto 1, quer dizer que apenas 1 vai ficar depois. Olha lá que bonitinho, apenas um número. E olha só, o 17 nosso, ele ficou com uma casa decimal. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o outro número, deixa eu colocar aqui a impressão com outro número. Mais um número. O mais um número é o 17.23. Olha lá. Ele vai imprimir o 2. E se esse número daqui fosse, por exemplo, 17.28, porque aqui é 23, e se fosse 28? Rodando, ele aproxima, ele faz aproximação. Então, 0, 1, 2, 3, 4 fica no valor. 5, 6, 7, 8 e 9, soma mais 1. Então, ele faz essa modificação aqui do ajuste da aproximação. A aproximação que a gente já conhece muito bem, né? Então, rodando, por exemplo, aqui, eu quero agora que tenha 6 espaços com um ponto flutuante só. Nosso 17, ele vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto conta, beleza? Então, são 6 caracteres. E eu estou falando que eu vou ter o ponto, então ainda vai sobrar 5. E ainda eu vou ter um que eu vou restringir para a casa decimal. Então, quantos números positivos eu posso ter? 4. Então, aqui eu estou utilizando ponto 0, né? Então, aqui ponto em um número. Então, eu perco 2. Se o tamanho é 6, ainda me restam 4 para ficar a parte inteira dentro daqui. Então, pode ser de 0 até 9.999, que ainda vai caber aqui sem problema nenhum. Dentro desse espaço, se eu tiver mais, ele vai empurrar. Posso utilizar também o caractere para preenchimento. Então, se eu colocar o zerinho lá na frente, ele preenche lá, fica 0017. Se eu colocar o menos, ele muda o alinhamento. Então, ele vai mudar o alinhamento desse cara. Então, o que estava alinhado para nossa direita, olhando de frente, ele ficou agora para nossa esquerda, olhando de frente. E olha só o que a gente pode bolar, né? Então, nome, José Everson, idade 54, altura 1,82. E agora eu posso utilizar aqui, ó, o cliente, porcentagem S de string, tem porcentagem D, anos de idade, e sua altura é porcentagem .2 FM de metros, ponto. E aí eu coloco o meu porcento, e isso aqui tem que vir entre parênteses. Olha só.
A dica é, precisa estar entre parênteses. Rodando esse cara, ele mostra lá, o cliente José Everson tem 54 anos de idade e sua altura é 1,82. Se a gente, né, só para experimentar aqui, ó, tirar aqui o parênteses, ele dá o erro. Beleza? Então, tirou o parênteses, você vai ter o erro, porque ele tem que ter esse conjuntinho daqui para que ele possa entender que faz parte da máscara de formatação, porque isso daqui tudo está associado, né? Então, o conjunto todo está associado àquela string. A gente pode utilizar o ponto format, também podemos usar o ponto format. E aí é só colocar lá as mascarinhas de formatação. A única diferença... Caramba, hein? A célula está em execução. Tá bom, eu sei. Aconteceu um erro desconhecido. Roda. Ah, ele está conectando de novo. Conectado lá no ambiente, beleza. Conectou. Rodou. O cliente José Everson tem 54 anos e 1,82 de altura. Ele mostra exatamente do mesmo jeito. Então, tem as mesmas possibilidades e as mesmas características. Eu vou falar de fatiamento na próxima aula. Fatiamento é algo bem interessante, bem legal, e fica para a próxima aula. A gente continua e aí a gente vai falar de fatiamento. Lembrando que o fatiamento é a parte do entendimento do zero até menor que o tamanho e do -1 até o menos o tamanho. E aí a gente pegar partes, pode ser da string, pode ser do array, pode ser de uma lista. Então isso daí é muito interessante, é muito importante e a gente usa pra caramba. Isso também vai funcionar para a gente pegar parte dos nossos data frames, das nossas séries, dos nossos arrays, para tudo que tiver referência, a gente pode utilizar essa noção de fatiamento e de índice positivo e índice negativo. Beleza? Então a gente dá uma paradinha e volta na próxima aula.